Nosso Senhor Jesus Cristo enfrentou um mar de sofrimentos, causados por homens sanguinários que buscavam silenciar a verdade. À medida que nos aprofundamos nas histórias daqueles que estiveram por trás da atroz crucificação do nosso Salvador, somos confrontados com uma pergunta perturbadora: o que aconteceu com esses homens que provocaram a queda do Messias? Neste vídeo, exploraremos as mortes trágicas e impactantes dos que se opuseram a Cristo. A crucificação de Jesus Cristo é um evento central na história da humanidade, marcando um ponto de virada na relação entre Deus e o homem. As pessoas envolvidas neste acontecimento, sejam elas figuras de autoridade ou seguidores próximos, desempenharam papéis cruciais que moldaram não apenas suas próprias vidas, mas também o curso da história. Ao examinarmos seus destinos, somos lembrados da complexidade da natureza humana e das consequências de nossas escolhas. Antes de começarmos, não esqueça de apoiar nosso canal com seu gostei e sua inscrição, além de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Agora que você já fez isso, vamos nos aprofundar na história do infame governador Pôncio Pilatos. Os estudiosos têm pouco conhecimento sobre o juiz implacável que ignorou os clamores da multidão ao condenar Jesus à morte. Sabe-se que ele nasceu na Itália ou na Escócia. Além de ser o prefeito romano da Judéia, ele ocupou o cargo de governador durante o ministério de Cristo. Filão de Alexandria, um filósofo judeu do primeiro século, descreveu Pôncio Pilatos como um juiz terrível que se apropriava de bens, executava pessoas sem julgamento e era extremamente cruel. Na Bíblia, em João 18:37, encontramos Pilatos interrogando Jesus sobre sua condição de rei. A resposta de Jesus foi: "Você diz que eu sou um rei. Para isso, nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar a verdade." Pilatos é uma figura complexa na narrativa da crucificação. Embora tenha tentado inicialmente liberar Jesus, declarando não encontrar nele nenhuma culpa, ele acabou cedendo à pressão da multidão e dos líderes religiosos. Sua famosa ação de lavar as mãos, Mateus 27:24, simboliza sua tentativa de se eximir da responsabilidade pela morte de Jesus. No entanto, essa ação não o isentou das consequências de sua decisão. A tradição cristã e vários escritos apócrifos sugerem que Pilatos foi profundamente afetado por seu encontro com Jesus, com alguns até afirmando que ele posteriormente se converteu ao cristianismo. De acordo com o historiador romano Tácito, Pôncio Pilatos foi destituído de seu cargo e chamado de volta a Roma por ter usado força excessiva. Contudo, sua história não termina aí. Segundo Eusébio de Cesareia, ele teria cometido suicídio a mando do imperador Calígula. Para tornar sua morte ainda mais trágica, dizem que seu corpo foi lançado no rio Tibre, onde cientistas encontraram indícios de sua existência. E como se a crucificação não fosse um destino suficiente, a próxima figura em nossa narrativa encontrou seu fim ao garantir que Jesus Cristo expirasse na cruz: Cassius Lenus, um centurião romano conhecido como o soldado que perfurou o lado do peito de Cristo. O centurião da Capadócia, na Turquia, é mencionado no Evangelho de Nicodemos, um texto não canônico da Bíblia. Embora os relatos bíblicos não revelem seu nome, segundo esse livro proibido, ele se tornou um cristão fervoroso após ter sua visão prejudicada pelo sangue e água de Cristo que respingaram em seus olhos. Em decorrência de sua nova fé, foi preso e decapitado, tornando-se um dos primeiros mártires. Durante muito tempo, acreditou-se que sua cabeça decapitada possuía propriedades mágicas e curou o rei Herodes da Judéia, um homem que também enfrentou uma morte trágica por ter tramado a morte de Cristo. A história de Cassius Lenus é particularmente interessante porque ilustra como até mesmo aqueles diretamente envolvidos na execução de Jesus podiam ser profundamente transformados pelo encontro com o divino. Nos evangelhos canônicos, encontramos um centurião, possivelmente o mesmo Cassius Lenus, que, ao ver como Jesus morreu, declarou: "Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus." Marcos 15:39. Esta transformação dramática de um executor romano em um seguidor de Cristo demonstra o poder redentor do sacrifício de Jesus, capaz de alcançar até mesmo aqueles que pareciam estar mais distantes de Deus. Reinando de 74 a.C. até 4 a.C., o rei Herodes, um fantoche de Roma, supervisionava a Judéia, um território independente, mas fortemente influenciado por Roma. Nas Escrituras, Herodes é retratado como um personagem cruel e, embora não tenha diretamente participado da crucificação, suas ações foram extremamente violentas.
Ao saber da chegada do Filho de Deus, ele se tornou obcecado em eliminar o Messias antes que este pudesse amadurecer, temendo a ascensão de um rival ao trono. Para isso, iniciou um massacre, ordenando a morte de todos os bebês em Belém com até 2 anos de idade. A profecia se cumpriu. Uma voz foi ouvida em Ramá, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando por seus filhos, recusando-se a ser consolada, porque já não existem mais. Mateus 2,18. A crueldade de Herodes não se limitou aos inocentes fora de seu círculo. Ele também foi responsável pela morte impiedosa de 3 de seus próprios filhos e de uma de suas esposas. Você pode se perguntar por que sua morte é digna de ser mencionada aqui. Especialistas acreditam que ele morreu de problemas relacionados à gonorreia ou insuficiência renal. De acordo com Yana Ageman, da Universidade de Washington, as evidências estão nos relatos de seus últimos dias, onde Herodes enfrentou coceiras intensas, dor abdominal, dificuldades respiratórias, convulsões frequentes e uma infecção genital. O reinado de Herodes, o Grande, foi marcado por grandiosos projetos de construção, incluindo a expansão e embelezamento do Segundo Templo em Jerusalém. No entanto, sua paranoia e brutalidade ofuscaram suas realizações arquitetônicas. Sua tentativa de assassinar o menino Jesus, conhecida como Massacre dos Inocentes, revela o extremo a que ele estava disposto a ir para proteger seu poder. A morte dolorosa e degradante de Herodes, descrita pelo historiador Joséfo, foi vista por muitos como um julgamento divino por suas ações cruéis. Sua vida e morte servem como um lembrete sombrio das consequências do abuso de poder e da rejeição da vontade de Deus. Falando em mortes horríveis, chegamos ao imperador Tibério, que governou Roma de 14 a 37 d.C. Embora os evangelhos não mencionem seu envolvimento no planejamento da morte de Jesus, é importante notar que, durante esse período, a Judéia estava distante dos interesses romanos. Isso significa que os líderes em Roma estavam desinformados sobre os acontecimentos na Judéia, o que facilitou a execução de Cristo por Pôncio Pilatos. Anos após a crucificação, os imperadores romanos ainda permaneciam ignorantes sobre o destino do Messias. O historiador romano Suetônio relata que Tibério foi envenenado e sufocado com um travesseiro por seu sobrinho, o notório imperador Calígula. Tibério, embora não diretamente envolvido na crucificação de Jesus, representa o poder imperial romano sob o qual a Judéia estava subjugada. Seu reinado coincidiu com o ministério de Jesus e os primeiros anos da Igreja primitiva. Alguns historiadores sugerem que Tibério pode ter recebido relatórios sobre Jesus e seus seguidores, mas não há evidências concretas de sua reação a essas informações. A morte de Tibério, marcada por intrigas palacianas e traição familiar, ilustra a natureza corrupta e instável do poder político da época. Sua vida e morte contrastam fortemente com a mensagem de amor, sacrifício e redenção trazida por Jesus, destacando a diferença entre o reino terreno e o reino de Deus. E, na sequência, encontramos outro personagem que pode ser comparado a um amigo traidor, Judas Iscariotes, um dos seguidores de Cristo. Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos de Jesus, foi o responsável por entregar seu mestre às autoridades que o crucificaram em troca de 30 moedas de prata. Sem qualquer hesitação, Judas traiu Cristo, conduzindo soldados romanos ao jardim do Getsêmani e identificando Jesus com um beijo, conforme relatado em Atos 1,18. Após sua traição, ele usou o pagamento recebido para comprar um campo, mas acabou caindo de cabeça e sofrendo uma morte horrenda, com suas entranhas se espalhando. O arrependimento não trouxe consolo a Judas, que acabou se enforcando depois de devolver as moedas e lamentar suas ações. O corpo de Judas, enforcado, passou por uma decomposição grotesca, simbolizando o peso de sua traição. A história de Judas é uma das mais trágicas do Novo Testamento. Como um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, ele teve o privilégio de testemunhar em primeira mão os milagres e ensinamentos do Messias. No entanto, por razões que continuam a ser debatidas por teólogos e estudiosos, Judas escolheu trair seu mestre. Alguns sugerem que ele estava motivado pela ganância, outros argumentam que ele estava tentando forçar Jesus a declarar-se como o Messias político que muitos judeus esperavam. Independentemente de suas motivações, o remorso de Judas após a traição foi avassalador. Mateus 27, 3-5 descreve como ele, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos,
antes de ir embora e se enforcar. A vida e a morte de Judas servem como um aviso solene sobre as consequências da traição e a importância do verdadeiro arrependimento. O próximo traidor em nossa lista é outro discípulo de Cristo, o apóstolo Pedro. Embora sua traição não tenha sido tão severa quanto a de Judas, ele teve um papel significativo na queda de Jesus. A maioria de nós conhece a história de Pedro, que negou seu mestre 3 vezes enquanto Jesus estava sendo perseguido. Quando uma serva o reconheceu, e 2 outras pessoas perguntaram sobre sua relação com Cristo, Pedro não hesitou em negar a sua associação. Mais tarde, ele se arrependeu de suas ações, mas ainda assim traiu Jesus nos momentos cruciais antes da crucificação. O destino de Pedro não foi menos trágico. Condenado à morte pelo imperador Nero em Roma, no ano 64 d.C., sua crucificação foi um eco da morte de seu Salvador. No entanto, sentindo-se indigno de morrer da mesma maneira que Cristo, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, tornando sua morte ainda mais dolorosa. Assim, Pedro, que uma vez traiu seu mestre, encontrou seu fim de uma forma digna e aterrorizante, refletindo sobre o peso de sua traição. A história de Pedro é um poderoso testemunho da graça e do poder transformador de Deus. Apesar de sua negação tripla de Jesus durante o julgamento, Pedro experimentou uma profunda restauração após a ressurreição. O encontro à beira do mar da Galileia, descrito em João 21, onde Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o ama, simboliza essa restauração. Pedro passou de um discípulo impulsivo e às vezes covarde para se tornar um líder corajoso da igreja primitiva. Sua morte, conforme a tradição, demonstra sua devoção final a Cristo, recusando-se a ser crucificado da mesma maneira que seu Senhor por se considerar indigno. A transformação de Pedro serve como um lembrete poderoso de que o fracasso não é final e que, através do arrependimento e da graça de Deus, podemos ser restaurados e usados poderosamente para seu propósito. Por fim, chegamos ao último homem que desempenhou um papel crucial na morte de nosso Salvador. Quando Jesus foi condenado à crucificação, o sumo sacerdote José Caifás seguiu a tradição judaica e ordenou sua prisão no templo, aguardando que um conselho de sacerdotes ouvisse seu caso. A intenção clara de Caifás era matar Cristo imediatamente, e ele executou seu plano em segredo. Sob o manto da escuridão, Caifás e seu sogro Anás conspiraram para eliminar o Messias, usando sua influência e poder como líderes religiosos. Após ser interrogado, Jesus foi transferido diretamente para Caifás, que, embora não tivesse autoridade para ordenar a morte de alguém, acusou Jesus de blasfêmia e, com a ajuda do governador Pôncio Pilatos, condenou-o à morte. Segundo a lenda, Caifás viveu uma longa vida após condenar Cristo. No entanto, seus últimos dias foram consumidos por terrível tristeza e arrependimento, e ele morreu de velhice em 66 d.C., na ilha de Creta. Embora Caifás possa ter tido uma morte menos horrível que outros, só Deus sabe qual foi o seu destino eterno após o que fez ao Salvador. José Caifás ocupava uma posição de grande influência e responsabilidade como sumo sacerdote. Sua motivação para condenar Jesus parece ter sido uma mistura de zelo religioso mal direcionado e pragmatismo político. Em João 11:49-50, Caifás é citado dizendo: "Vocês não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação." Esta declaração, embora destinada a justificar a eliminação de Jesus como uma ameaça política, inadvertidamente profetizou o significado sacrificial da morte de Cristo. A vida posterior de Caifás, marcada por tristeza e possível arrependimento, levanta questões intrigantes sobre o peso da culpa e as possibilidades de redenção mesmo para aqueles que parecem estar além dela. Sua história serve como um lembrete da complexidade do julgamento humano e da importância de buscar a verdadeira justiça e sabedoria divina. Após a morte e ressurreição de Cristo, os anjos buscaram por ele. Ao refletirmos sobre as vidas e destinos daqueles que desempenharam papéis cruciais na crucificação de nosso Senhor, encontramos uma mistura de justiça divina e misericórdia eterna. A narrativa revela não apenas as ações dos responsáveis pela morte de Jesus, mas também nos convida a considerar as complexidades do arrependimento e da redenção. As histórias de Pôncio Pilatos, Caifás, Herodes, o imperador Tibério, Judas Iscariotes e o apóstolo Pedro ressaltam uma verdade inegável: as ações humanas têm consequências, tanto neste mundo quanto no vindouro.
A Bíblia nos ensina sobre a justiça de Deus, que é tanto rigorosa quanto compassiva. As mortes trágicas e as consequências eternas enfrentadas por aqueles que traíram ou prejudicaram o Filho de Deus destacam a seriedade do pecado e a realidade da justiça divina. No entanto, também somos lembrados do poder do arrependimento e da possibilidade de redenção, como demonstrado na transformação de Caio Leno e no arrependimento de Pedro após negar Cristo. Essa reflexão nos leva a uma avaliação pessoal de nossas próprias vidas e ações. Somos chamados a buscar a misericórdia e o perdão de Deus, vivendo de maneira que honre e glorifique o sacrifício de Jesus na cruz. Que possamos aprender com os erros de quem nos precedeu e buscar um relacionamento mais profundo e sincero com nosso Salvador. As histórias desses homens nos lembram que todos nós temos um papel na grande narrativa de Deus. Nossas escolhas, sejam elas de fidelidade ou traição, têm consequências que se estendem além de nossas próprias vidas. A crucificação de Jesus, embora um ato de injustiça humana, foi usada por Deus para realizar seu plano de redenção para toda a humanidade. Isso nos mostra que, mesmo em meio às ações mais sombrias dos homens, o propósito de Deus prevalece. Se você deseja continuar essa jornada de aprendizado e reflexão, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Junte-se a nós para desvendar mais histórias impactantes e lições que podem transformar sua perspectiva e vida.